A PEC 32, vou falar bem rapidinho, ela tem alguns pontos que são os piores. Primeiro, o artigo 84 da Constituição passa a permitir ao presidente da República, e vai fazer a mesma coisa lá na frente com governadores e prefeitos, o direito de extinguir órgãos, de extinguir cargo, de extinguir carreira. Por exemplo, IBAMA, ICMBio, universidades, o INSS, está com 1.700.000 processos parados por falta de servidor. O que eles fizeram? Botaram militares. Pela PEC 32, não vai precisar de militares, vai poder contratar trabalhador temporário. Enquanto isso, o quadro permanente vai encolhendo e, este ano ainda, Paulo Guedes vai mandar para o Congresso uma proposta de previdência privada individual através das seguradoras, que é o que eles estavam propondo na reforma da Previdência. Então, vai ter privatização direta ou indireta, por exemplo, na saúde e na educação. O que for de complexidade primária ou média, organizações sociais, OCIPs, fundações filantrópicas e tal, caso de creche, educação infantil, ensino fundamental na educação e o atendimento básico que é feito pelos municípios na área da saúde também. O que for médio, no caso da educação, ensino médio e universidades, privatiza. No caso da saúde, o que for de atendimento mais complexo são os estados que dão, e muito complexo, que só a União tem, 100% privatizado. Como disse uma pessoa do governo outro dia, não dá para uma coisa muito complexa, muito difícil, que custa dinheiro, simplesmente ser de graça. Isso é impossível de acontecer. E aí é claro que tem algumas coisas, pegar bem rapidinho, depois a gente pode até esticar isso na conversa. Servidores. Se engana quem acha que os atuais servidores não serão atingidos. Por que eu digo isso? Todos os atuais cargos federais, estaduais e municipais serão colocados em extinção. Vai estar escrito isso no texto? Não. Só que no dia em que essa PEC virar emenda constitucional, está autorizado contratar pessoas para o serviço público através de um outro regime jurídico, não mais os atuais. E isso vale para as 3 esferas de governo. Se eu vou contratar só pelo novo, e justamente isso é um dos motivos da PEC 186 congelar tudo, eu não vou contratar mais ninguém pelo cargo atual, vou contratar pelo novo, seja cargo típico de Estado, aquele que vai substituir o atual servidor, que é o por tempo indeterminado, ou posso contratar temporário ou aquele por indicação política. Se eu vou contratar só por esses, os atuais entram em extinção. E aí a primeira pancada em quem? No aposentado atual. Por quê? Eu me aposentei pela regra vigente hoje com direito à aposentadoria integral e paridade com o servidor da ativa. Não está entrando mais ninguém na ativa. A turma do meu cargo está ficando velha, está aposentando, está morrendo. Eu vou ter paridade com quem daqui a pouco? Com ninguém. Sem contar congelamentos salariais. Outra coisa, a estabilidade dos atuais servidores a partir da mudança na PEC, e o projeto de lei está pronto, porque eu participei de um evento com uma pessoa da Casa Civil que confirmou. Já está pronto o projeto de lei que regulamenta a demissão por insuficiência de desempenho. Os atuais servidores vão poder ser demitidos muito mais fácil, porque a Constituição hoje diz que exige uma lei complementar. Do jeito que está na PEC 32, pode ser uma lei ordinária. E lei ordinária se aprova com a maioria dos deputados presentes no plenário. E não é mais a lei complementar, que é aquela que, para ser aprovada, tem que ter metade mais um do total de deputados votando a favor da proposta. Não, é metade mais um do plenário. Pode ser aprovado por 50, 70, 80 deputados no meio de 500. Por quê? É uma lei simples, não é uma lei mais complexa. E aí tem a demissão. O desenvolvimento vai ser dificultado, porque vai ser a partir da nova regra, exclusivamente por avaliação de desempenho. O que eu quero dizer com isso? Acabou a progressão automática. Aquilo que foi liberado agora foi liberado também sabendo que na 32 eles travam. Progressão e promoção só por mérito, só por avaliação de desempenho, não importa quanto tempo de casa o servidor tenha. A remuneração vai ser congelada, dependendo do desenvolvimento da pessoa. Os servidores atuais
Na área federal, por exemplo, tem 200 e tantos cargos, vão virar 20 ou 30, eles vão fundir a maioria, criando um carreirão com liberdade para deslocar as pessoas. O que acontece? As pessoas vão perder tudo. Os novos vão entrar sem praticamente nenhum direito, inclusive não tem, para o prazo indeterminado, garantia nenhuma. Ele é uma pessoa sem estabilidade que pode ser demitida com menos de 1 ano de casa. Tem direito a FGTS? Não, porque ele vai entrar por um regime jurídico que não é CLT. É um outro regime jurídico. Ele pode ser demitido sem nada. Eu perguntei, o cara lá do Ministério da Economia, que eu conheço há muitos anos, falou assim, na boa, com toda a tranquilidade. Nós estamos pensando que a gente vai criar algum tipo de indenização, alguma coisa assim, mas também não tem garantia nenhuma. E, por fim, para não dizer que não falei em flores, só que aqui, no caso, é flor de cemitério, o decreto 10.630, que saiu outro dia, todo mundo ficou assustado. Eu fiz um texto que acabou bombando lá no blog, tanto é que o Ministério da Economia e a direção do INSS fizeram questão de soltar um documento dizendo que não era bem aquilo. Pega todos os servidores que não são de cargo típico de Estado, continua estatutário, continua com regime próprio de previdência. E diz que o INSS vai só administrar com os mesmos direitos e regras. Beleza. Por quê? É simples, vamos voltar na outra reforma, a reforma da Previdência. Ela tem 1 ano e meio, quase 2. Ela tem 2 anos para regulamentar uma série de coisas. E uma delas diz que os governos vão poder pegar os servidores e extinguir os regimes próprios, jogando todo mundo para o regime geral. Eles já estão antecipando, o INSS cuida. Então, a reforma é isso. Preparar para desmontar o serviço público, privatizando uma parte, entregando uma outra parte através de OS e outras coisas. Para isso, eles têm que se livrar dos servidores e contratar pessoas que eles possam demitir a qualquer hora, inclusive aqueles indicados politicamente. Eu sempre digo o seguinte: 2 blocos ganharam o governo, os neoliberais e os patrimonialistas, os coronéis, que governavam o Brasil até 1930. A ideia é dividir a administração pública entre os dois. O que puder dar lucro vai para a mão dos neoliberais. O que não puder dar lucro financeiro, mas der lucro político, vai para a mão dos patrimonialistas. Por isso, inclusive, a PEC 32 permite você botar indicado politicamente em tudo que é lugar. É muito simples, é só juntar as peças. Reforma trabalhista vai permitir que contratados pela nova CLT sejam de uma contratação frágil, sem direito, sem nada. Reforma da Previdência, cortou um monte de direito desses mesmos trabalhadores da CLT junto com o servidor público. Reforma administrativa, desmonta. E a reforma fiscal, parte dela já está na PEC 186. É tudo peça do que eu falei no início, a reforma do Estado brasileiro. Se a PEC 32 for aprovada como está, depois de tudo que está sendo aprovado agora na 186, a universidade pública não vai existir, não é que vai ficar para poucos, ela não vai existir. Modelo chileno, já considerado pela própria Universidade de Chicago, de onde saiu Guedes, como ultrapassado, ele quer botar aqui, que é o quê? Transformar a universidade pública num grande fiéis. Você faz a universidade pública e, quando terminar, você começa a pagar aqueles 4, 5, 6 anos que você passou estudando. Ou mensalidade, porque, dependendo do curso, ele vai ser assumido por uma entidade privada. Por exemplo, nós estamos importando seringa, agulha, frasquinho para botar vacina. Tudo isso era produzido aqui. Nós estamos produzindo no Butantan e na Fiocruz a partir de componentes importados. O Brasil exportava tudo isso, frasco, seringa, agulha, elementos para composição de vacinas desenvolvidas aqui. Por que não vai fazer mais? Porque quem vai fazer vai ser a AstraZeneca, vai ser a chinesa, vai ser a indiana, todas privadas, que vão montar laboratórios aqui. Uma coisa que muita gente não sabe,
aqui no Distrito Federal, ali em Santa Maria, no Polo Industrial, no Polo JK, está já autorizado pela Anvisa a abertura e funcionamento, porque já tem na prática tudo para funcionar, de uma fábrica privada conveniada com a Sputnik russa, que vai produzir vacina aqui. Para quê? Para vender para o setor público. Então, se o serviço público for no rumo que vai, por essas PECs todas, nós não vamos ter mais nada público. Vacina que a gente tem de graça hoje vai ser comprada. Nós vamos ter que pagar direta ou indiretamente. Se eu não for pagar ali no laboratório privado para tomar a vacina, o governo da minha cidade vai ter que comprar para poder dar para a população. O que o governo queria, na verdade, tem nada a ver com auxílio emergencial, com pandemia, com nada disso. Por que eu digo que não tem? Por um motivo muito simples. Como eu disse ainda agora, a PEC 186 já existia em 2019. O vírus foi descoberto em 31 de dezembro de 15 de dezembro, e a primeira pessoa contaminada em 31 de dezembro de 2019. A PEC já existia antes da gente saber que esse vírus existe. Então, ela não tem nada a ver com o assunto. O que ela realmente busca, o que é a essência dela, é criar uma série de restrições para fazer duas coisas. Uma, direcionar mais dinheiro público para o sistema financeiro. Isso é uma coisa. E a outra é impedir gastos na área social, incluindo a política social e o servidor, que é o operador da política social. Por exemplo, política social de saúde. Quem opera? Servidor da área de saúde. Não vai um órgão com parede, chão e teto atender alguém. Não vai. Quem aplica a política social chamada saúde são os servidores da saúde. A mesma coisa a educação. Só que para eles desmontarem a saúde e a educação, que está na PEC 32, eles precisam cortar dinheiro, impedindo investimentos nessas áreas, ao mesmo tempo não gerando mais despesa com os atuais servidores, tudo isso esperando a PEC 32, por isso que a 186 em 2019 ganhou o apelido de emergencial, porque, como disse Paulo Guedes, é uma emergência, nós temos que cortar dinheiro da política pública, nós temos que congelar gastos com servidores, enquanto a gente aprova a reforma administrativa para poder entregar as políticas públicas na mão da iniciativa privada e demitir servidores.